Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Espero que o material que eu tenha deixado até aqui te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido te ajudar até aqui também. E se não for inscrito, se você não for inscrito, clica aqui no botão aqui embaixo, se inscreve no canal. E eu estou mandando alguns materiais exclusivos para quem é inscrito no canal, tá? Principalmente o e-book, onde eu estou falando um pouco sobre os padrões de análise prévia e como é que você transforma a leitura de estatísticas em alguma coisa mais rentável, tá? Estou aqui de novo no Colégio Agrícola, né, onde eu fiz o último vídeo. Estou preferindo vir para cá fazer esses vídeos porque aqui não tem ninguém. As aulas estão paradas, não tem movimento nenhum. E aqui eu consigo ter um pouco mais de privacidade para andar, para ter um pouco mais de atividade física até, tá? Queria falar com você nesse vídeo a respeito de uma conversa que a gente estava tendo no grupo, né, entre eu e os meus alunos. A gente fica lá conversando a respeito dos jogos que a gente fez, né, dos jogos que ainda vão vir pela frente e que a gente fica aperfeiçoando o perfil de análise para poder não errar depois, tá? É uma coisa, se você tem algum método para desempenhar, esse é o momento de você fazer o balanço dele, tá? É o momento de você estudar um pouco mais aprofundado o que é que deu certo até aqui, o que é que não deu, e ver no que ele é frágil, o que você precisa dar uma mudada, né? Quando os jogos voltarem, para você poder ter um pouco mais de sequência, né? De consistência. Então, se você tem esse método, faça esse balanço, faça esse estudo, aperfeiçoe o perfil dele, tá? É isso que a gente está fazendo aqui no grupo. A gente não está parado, a gente está estudando todos os dias. E com o método que a gente tem aqui, né? Se você já recebeu parte do e-book, as partes que eu mandei até aqui, você sabe que esse método de seleção de jogos, ele permite você não errar. E a partir do momento que você entende como não errar e que você começa a entender por que você errou nas últimas vezes, fazendo um aperfeiçoamento disso, você acaba melhorando ainda mais, tá? Porque você começa a perceber coisas que você não percebia antes, né, e que fizeram suas últimas entradas darem prejuízo. E uma das coisas que eu fiz lá no começo, tá, e que me ajudou bastante, se você passa por isso hoje, se você ainda não ganha dinheiro a nível de saque, né? Se as suas entradas ainda não geraram consistência a ponto de você poder fazer saque, você tem que tomar muito cuidado com o emocional. Muito provavelmente você vai ter fragilidade emocional hoje, e isso é provocado por falha no método, falha de confiança. É como dirigir, tá? Se você tem habilitação, você sabe que lá no começo, quando você começou a pegar o carro as primeiras vezes, fatalmente você deixava o carro morrer. Você não conseguia fazer muita coisa que você faz hoje na hora de dirigir e manter o carro ligado, né? Parar em esquina. Eu, por exemplo, lá no começo eu não conseguia deixar meu carro parado na esquina, né? Ele morria e eu ficava muito nervoso porque o carro morria no meio do trânsito
E eu ficava ansioso para botar esse carro para andar de novo, porque tinha muita gente atrás de mim e eu queria sair logo dali e não conseguia. Então, muitas das vezes eu passava reto na esquina, né? Eu não parava não. Ou eu virava de uma vez ou eu passava reto. E eu tinha isso em mente de que algum dia eu ia sofrer um acidente ali, né? Eu ia bater em alguém, eu ia atropelar alguém. Então eu precisava aprender logo como não deixar esse carro morrer. E de tanto fazer, né, de tanto tentar dirigir, o cérebro funciona, deve estar dando reflexo aqui, né? O cérebro funciona para assimilar as informações necessárias para fazer um método funcionar sem erro, tá? E você precisa dar para ele essa alimentação, tá? Você precisa ir mostrando para ele as bases lógicas que ele vai usar, que ele pode usar, para transformar isso numa coisa automática. Então, por isso, é importante que você faça esse aperfeiçoamento do seu perfil de estudo, tá? Então, lá no começo, o que eu fazia era não saber qual jogo eu ia fazer a entrada, acabava escolhendo qualquer um ali, ou aquele que eu achava que, ou pela movimentação de jogo, ou qualquer outra base que hoje eu sei que é infundada, tá? Não tem muito fundamento. Naquela época eu escolhia com falta de conhecimento, tá? Hoje eu sei disso. E colocava meu dinheiro e dava prejuízo, né? E os outros jogos do horário, se eu escolhesse esses outros jogos do horário, eles potencialmente me dariam um lucro, né? Pelo placar que tiveram, na maioria das vezes eles dariam um lucro. Se você passa por isso hoje, você tem sérios problemas com o emocional. E esse emocional, uma hora, ele vai te trair, tá? Porque o seu cérebro, justamente pelo fato dele não estar conseguindo fazer a sequência lógica do que você tem que fazer para o negócio dar certo, né? Como o carro, o seu cérebro não consegue entender como é que faz para isso parar de dar errado. Então ele manda você tentar alguma outra coisa. E essa outra coisa que ele vai mandar você fazer pode ser fatal para suas entradas. Você vai quebrar banca, você vai tentar recuperar prejuízo. E porque seu cérebro não vê nada lógico ali, tá? Então, o que eu fiz ali na época foi parar de operar e tentar melhorar a seleção, tá? Se você... Hoje a gente tem esse tempo. Você tem esse tempo para fazer isso. Então pega os jogos que você teve prejuízo e esmiuça ele, tá? Se você recebeu o e-book que eu te mandei, pega esse e-book, lê lá o que eu estou falando, que gera os dados que geram padrões, né, de acerto. Tenta ver se teve alguma coisa ali naquele jogo que gerou prejuízo para você, tá? Se você tivesse dado atenção para essa informação antes do jogo começar, talvez ele não te desse prejuízo. Tenta fazer isso, tenta buscar o porquê do jogo ter dado errado. E aí sim, se você fizer a mesma coisa com jogos que deram certo, é melhor ainda. Porque daí seu cérebro vai começar a fazer a conexão do dado que você tem que seguir, né? A informação que você tem que seguir, a informação correta, que no seu caso gera o lucro, tá? E aí nas próximas vezes, quando os jogos voltarem, você vai ter uma disciplina. Você vai conseguir ter uma base lógica para seguir, para construir o seu método e
transformar isso em consistência, ok? Então, tenta fazer isso, tenta usar esse tempo para estudo, aprimorar o seu perfil, como a gente faz aqui no grupo, e transforma isso, tá? Dá esse alimento para o seu cérebro para fazer ele se sentir logicamente confortável, ok? Agora falando um pouco sobre essa pandemia aí, né? O que eu falei um pouco no vídeo anterior. A gente está numa época agora, agora eu tô falando como farmacêutico, tá? Como profissional da saúde, que eu sou desde 2009. E tem muita coisa por aí que não é verdade, tá? Cuidado com o que você segue agora, porque a gente está num ponto crítico da doença, da pandemia. Tá? Não sei se você costuma acessar as informações do que está acontecendo por aí, mas se você acessa, tenta olhar o gráfico de contágio que a gente tem agora, tá? O gráfico de contágio característico, tá, do coronavírus, toda a população que atinge o pico, né? O pico da pandemia, que começa onde o negócio começa a decair. O gráfico característico dessa doença é uma curva exponencial. Se você não está muito caracterizado com a coisa, curva exponencial em matemática é uma curva que ela sobe, tá? Ela sobe e ela fica quase reta, tá? No topo dela ela fica quase reta. Ela sobe, ela vem de baixo, aqui, ela sobe e quando ela sobe ela fica quase reta. Se você traçar se você pegar o topo dela e traçar uma reta para baixo, tá? Se você traçar uma reta para baixo, aí o espaço entre o lugar que ela subiu e a reta que você traçou do topo para baixo, quase não existe espaço aqui, tá? Entre a subida dela e a curva e a reta que você traçou de cima para baixo, não tem espaço aqui, ó, da subida para a reta. Isso é uma curva exponencial. E essa curva exponencial é a característica do contágio máximo de populações que contraem coronavírus. Ou seja, ela está pronta para cair, tá? Quando ela fica desse jeito, a curva fica assim, ó. Ela sobe aqui e fica assim, ó, tá? Ela vem curva, sobe assim, fica quase reta. Então isso é característica de população que está quase no máximo do contágio do coronavírus. Não é o caso do Brasil, porque se você olhar a reta agora, se você olhar a curva agora, ela faz uma barriguinha, tá? Do lugar que ela subiu, tá? Do lugar que ela subiu para onde ela está agora, se você traçar uma reta do topo dessa curva para baixo, quase forma um triângulo, tá? Quase forma um triângulo entre a reta que você traçou lá de cima até onde ela começou a curvar. Quase forma um triângulo. Isso não é uma curva exponencial, tá? Então ela está ainda crescendo. Ela não atingiu o pico ainda. Por que que aqui no Brasil ainda não atingiu um pico? Por causa do isolamento, tá? O que não deixou explodir o contágio foi o isolamento que o Brasil fez diferente dos outros países. Por que que não teve muita morte ainda aqui no país? Por causa do isolamento, tá? O sistema de saúde não entrou em colapso.
o que aconteceu nos outros países que desandaram a morrer gente. Itália, Estados Unidos, Espanha, muita gente morrendo. Recorde de mortes em 24 horas. No Brasil não teve isso. E possivelmente você não conheça ninguém que contraiu, que precisou ir hospitalizado. Justamente por causa do isolamento. O que o Brasil fez até agora, referente à pandemia, está diferente desses países que tiveram recorde de mortos. Então cuidado com o que você vai fazer a seguir, tá? Se você estiver desesperado para sair de casa, mas essa pandemia, não acontece nada, o Brasil não tá tendo esse surto, isso aí é mentira. Cuidado, só não teve surto ainda por causa do isolamento. Se você desfizer o isolamento agora, vai ser pior. Aí você vai ter um surto da doença e aí você vai aumentar o número de mortos. Então tome cuidado com o que você vai fazer a seguir, tá? Pode ser perigoso para sua cidade, pode ser perigoso para sua família. Então dá uma segurada nessa hora, porque é importante a gente tentar levar isso no mínimo contágio possível para poder surgir alguma coisa que ajude a gente a combater isso, um medicamento, uma vacina, tá? Qualquer coisa que ajude a gente a combater isso de uma maneira mais precisa, porque a gente não sabe quem vai ser suscetível a essa pandemia, tá? E muita cidade, como eu já falei, o sistema de saúde dessas cidades é muito precário, e se houver uma explosão de contágio, não dá conta de atender todo mundo, e aí vai aumentar a quantidade de mortos, tá? Então, cuidado com a sua decisão, cuidado ao querer ir para o comércio, ao querer sair para trabalhar, cuidado, tenha muita precaução nessa hora, tá? Então, era isso que eu queria falar para você. Se você gostou, clique em curtir, se não gostou, clique em não curtir, comenta o vídeo, vou deixar na descrição os canais para você falar comigo, chat do Facebook, link para você se inscrever no newsletter e receber as outras partes do e-book, e é isso.